Olá, tudo bem? Eu sou Wagner Domingos e esse é mais um Histórias, videocast do canal de História da Universidade de São Paulo. Hoje estou aqui com Pedro Sampaio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Esse videocast que teve iniciativa a partir da Bolsa PUB, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso. Através do videocast, procuramos trazer os professores do Departamento de História para conversar aqui conosco. É com grande satisfação que hoje a gente vai ter aqui para conversar com a gente o professor doutor Elias Tomé Saliba, que é uma figura central da historiografia brasileira. O professor Saliba tem uma trajetória profissional que se estende por quase 50 anos e com mais de 30 anos dedicados a lecionar aqui na Universidade de São Paulo. Então é uma honra enorme ter ele com a gente. Atualmente, o professor é titular de Teoria da História do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É livre docente em Teoria da História pela mesma instituição, obtido em 2000. Reconhecido como pesquisador 1A do CNPq e membro da Associação Internacional de Historiadores do Humor. A formação inicial do professor Saliba foi realizada lá em Barretos, no interior de São Paulo, e foi marcada por uma base humanística que inclui o estudo de latim, de francês e do inglês, então várias línguas já desde a sua formação. O professor Saliba ele ingressou na graduação em História em 1972. Ele foi um dos primeiros a defender o doutorado direto, 10 anos depois, em 1982, sob orientação da professora Maria Odila da Silva Dias. Embora tenha uma vasta produção acadêmica, o professor Saliba ele sempre se considerou mais um professor e um educador do que necessariamente um pesquisador. Isso fez com que ele nunca abandonasse a função de docente. Então, ele lecionou teoria da história lá na PUC São Paulo por cerca de 8 anos, também ali na década de 80. Ele também atuou como coordenador do programa de pós-graduação em História, lá da PUC São Paulo, antes de ingressar na USP em 1990. Sua principal área de especialização é a história cultural do humor, com foco no Brasil do período republicano. Suas pesquisas, estudos e cursos partem de um estudo fortemente interdisciplinar que versa sobre as diversas linguagens da representação cultural, artes visuais, música, charges, caricaturas, audiovisual, entre outras temáticas. Só que nos últimos anos, né, por conta dessas novas demandas impostas aí pelo ambiente digital, o professor reestruturou seu curso de teoria da história justamente para abordar esse impacto crítico das tecnologias digitais nos conceitos clássicos de tempo, de memória, de duração e de narrativa. Então, para ele, a teoria da história funciona como esse sismógrafo da sociedade, né? Então, que ele consegue criticar o extrativismo de dados e o capitalismo da vigilância que o ambiente digital está impondo sobre a gente. Então, o professor Saliba defende que, como profissional do longo prazo, o historiador ele tem essa posição vital para denunciar, para criticar essa doença do curto prazo que a cultura digital impõe sobre a gente, né, com esse ambiente bastante acelerado. No departamento, ele coordena desde 2013 o grupo de pesquisadores em História Cultural do Humor, que foi o único grupo dedicado ao tema até 2021, cuja produção do grupo é divulgada na internet. Atuou juntamente ao MEC para a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais e na coordenação do processo de avaliação de livros didáticos de história. Além disso, chefiou a banca de elaboração das provas de história para o ingresso no Instituto Rio Branco. Destacam-se ainda uma atuação em diversos órgãos de pesquisas, fundações e agências, como a FAPESP, CNPq e CAPES, além do CONDEFAT, Cielo, OBCOM, Observatório da Comunicação e Censura da ECA-USP, IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, e Biblioteca Brasiliana e Museu Paulista. Então, as suas obras, né, as obras do professor Saliba se tornaram uma referência quase obrigatória para quem está estudando a cultura na Primeira República Brasileira. E entre elas a gente pode citar, né, a principal, o Raízes do Riso, a representação humorística na história brasileira, que está na sua terceira edição, né? Ela foi publicada pela Companhia das Letras em 2002 e é resultado da livre docência do professor Saliba. E nessa obra ele demonstra que no Brasil a realidade sempre supera o deslocamento mental e o humor foi a ferramenta histórica usada para traduzir e suportar o choque entre o país idealizado, tanto nas leis quanto no discurso, e a prática, né, a realidade social. Mas a gente também pode citar, né, entre essas grandes obras, né, que ele teve, As Utopias Românticas, que teve a segunda edição publicada em 2003 pela Estação Liberdade. Ele foi publicado originalmente em 91 pela Brasiliense. Os Crocodilos Satíricos e Humoristas Involuntários, Ensaios de História Cultural do Humor, foi publicado pela Intermeios em 2018. E o Além do Riso, o Humor em Toda Parte, né, que é uma coletânea com 17 autores que ele organizou junto com a Thaís Vieira e com o Leandro Almeida.
E seu mais recente livro, organizado também pelo professor, é O Modernismo, o Lado Oposto e Outros Lados, publicado pela editora Sesc e Biblioteca Brasiliana, no contexto das efemérides dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Destacamos ainda dois capítulos fundamentais para a história cultural: a dimensão cômica da vida privada na Primeira República, que integra o volume 3 do História da Vida Privada no Brasil, obra que foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti de 98. Além do capítulo Cultura, as apostas da República, em obra organizada por Lilian Schwartz, no volume 3 da coleção História do Brasil Nação, Abertura para o Mundo, publicado pela Objetiva e Fundação Mafre em 2011 e que está na 7ª edição. Então, além dessas obras famosíssimas que a gente citou, o professor também tem mais de 50 artigos completos publicados em periódicos, 12 livros publicados e 52 capítulos de livros. Ele também tem um papel destacado no campo da história pública, então ele atuou bastante, né, escrevendo mais de 500 resenhas na imprensa escrita, onde ele atuou principalmente na divulgação científica e na crítica de livros desde 1981, em veículos como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Carta Capital e a revista Veja. Ele também orientou 32 dissertações de mestrado, 25 teses de doutorado e 8 pós-doutorados. Ele também demonstrou essa sua dedicação ao ensino, à orientação e à pesquisa acadêmica, participou de mais de 250 bancas de mestrado e doutorado. Bom, então, professor, se tiver uma palavra inicial, se apresentar para o pessoal, fica à vontade. Uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado, eu agradeço o convite, né, que já estava marcado há muito tempo, né, e por excesso de encargos a gente nunca consegue encaixar na agenda, né, louvo a iniciativa, né, porque, embora eu tenha toda a minha trajetória, a maior parte da trajetória no mundo analógico, né, hoje eu sei que a divulgação científica é por esses canais. Então, vamos lá, é uma ótima iniciativa do departamento para divulgação científica. Sim. Obrigado, professor. Novamente é uma honra tê-lo aqui. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro bloco de perguntas. Bom, então, nesse bloco a gente queria falar um pouquinho sobre a sua jornada, desde o começo, assim, da sua vida, até dos seus primeiros passos acadêmicos, quando você decidiu fazer história, quando você se tornou professor, né? Falar um pouco dessa sua trajetória, as decisões que você foi tomando, até chegar nesse rumo aí, que fez toda essa carreira maravilhosa que a gente conhece muito bem, né? Então, na primeira pergunta que eu queria te fazer, professor, você nasceu em Barretos, né, em São Paulo, interior, e será que você podia contar pra gente como é que foi a sua infância, como é que foi a sua família lá em Barretos, como que era a sua vida lá? E você teve alguma leitura, alguma indicação, alguma pessoa que inspirou você para seguir essa trajetória acadêmica, seguir essa trajetória na história, vamos dizer assim, esse interesse intelectual que você tem? Barretos era uma cidade bucólica ainda, né? Hoje não é mais, hoje é tudo modernizado em cima de uma coisa terrível chamada Festa do Peão de Boiadeiro, né? Que eu Famosa. nunca, que eu nunca gostei. Eu fui quando adolescente uma vez só e a única coisa que me atraía era a chamada o ritual da queima do alho, não é? Que são aqueles acampamentos que eles faziam e tinha que fazer comida com aquilo que eles dispunham ali, não é? De forma bastante rústica, não é? Aí era aquele cheiro muito bom e a comida era muito boa, porque era arroz, feijão, mandioca cozida e carne, não é? Então, mais isso que me atraía atenção. Depois virou algo completamente turístico, não é? No sentido pior da expressão. A minha infância foi uma infância normal, né? De andar de bicicleta, né? De andar muito na rua, não é? Agora, também foi uma infância já marcada pelo contato com livros, não é? O problema da cidade do interior, no caso Barretos, era que a cidade não dispunha de boas bibliotecas. A única biblioteca que tinha, a biblioteca do município, né, vivia fechada para reformas, né? Então, eu tinha os livros que meus pais tinham em casa e meu avô e minha avó tinham na outra casa, não é? Minha avó era descendente, era belga, né? Veio depois da Primeira Guerra, e meu avô era libanês, mas foi com 3 anos para a Argentina. Então, toda essa cultura passou um pouco para mim. A minha avó belga já fazia a gente ler coisas em francês, ela era muito brava, não é? Corrigia a pronúncia, aquela coisa toda. Mas os meus primeiros contatos, as minhas primeiras leituras decorreram do seguinte:
O meu pai era comerciante, como todo de família árabe, né? Foi Uhum. professor e comerciante, não é? E, e na, na loja, né, sempre passavam aquilo que a gente passava, sempre aquelas pessoas que na época a gente chamava de viajantes, que eram os vendedores, né, com Uhum. aquelas malas e tal. Sim. E normalmente eles sempre ofereciam, por uma bagatela, né, coleções inteiras de livros, não é? E Uhum. o meu pai acabava arrematando, né? Então ele Uhum. arrematou Machado de Assis, Jorge Amado, não é? Érico Veríssimo, não é? Então esses autores eu fui lendo já da passagem da infância para a adolescência. Na infância, a primeira coleção que ele comprou e que eu li era a Alvorada da Vida, 12 volumes que eram, na verdade, é, narrativas, né, de clássicos, né, Uhum. predominava Alexandre Dumas, né, Os Três Mosqueteiros, Irmãos Corsos, Que né, legal. depois o Barão de Munchausen, aquelas coisas todas. Enfim, aquilo povoou a minha infância. E, diferentemente de hoje, em que a gente está vivendo uma forte dispersão, né, naquela Uhum. época não tínhamos nem TV, não é? Mal se ouvia o rádio, né? Então era uma leitura muito intensa, né? Uhum. Cheia de muita intensidade, por causa da raridade, né? As palavras tinham uma força muito maior, não é? E eu já era, na infância, um leitor compulsivo. Em casa tinha que apagar as luzes às 10, não é? Mas eu sempre arrumava um abajurzinho e ficava lendo até tarde, né? O que faz sempre me lembrar a frase que eu gosto muito da escritora francesa Marguerite Yourcenar, não é? Uhum. Ela diz que quando você abre um livro, a leitura se faz sempre no escuro, né? A escuridão que envolve ao redor do livro, Sim. para exatamente ressaltar a força da recepção, né? Cada um recepciona e Uhum. sente a leitura de forma muito particular, não é? Mas a minha experiência teve um marco, né? A experiência educacional teve um marco, porque eu cursei o ginásio estadual vocacional, né? Eu não sei se vocês sabem, o Como que era essa governo Carvalho experiência? Pinto criou o serviço de ensino vocacional, Uhum. e aí, graças a uma educadora que é muito conhecida, Maria Nilde Marcelani, hoje já falecida, criou-se então o que se chamou de ginásio vocacional, não é? Uhum. Era uma escola completamente diferente, bastante aberta, tá? Você tinha praticamente um tratamento interdisciplinar, não é? Foi difícil, inclusive, entrar. Eu passei na seleção e acabei entrando. Então, eu fiz um ginásio, todo ele muito voltado para as práticas interdisciplinares. Uhum. Tá? Eu tive aula de teatro, por exemplo, com o dramaturgo Jorge Andrade, que era da cidade, né? Ele era de Barretos. Depois ficou mais conhecido Sim. porque peças dele, como Os Ossos do Barão, viraram novela, né? Sim. Aquela coisa toda e Uhum. tal. Então, por exemplo, só estou dando um exemplo. Eu tive um ano de teatro com o Jorge Andrade, Que legal. né? Que era bravo, né? Você Terrível. gostava? Fa- Mais ou menos, eu era muito tímido, né? Muito fechado e tal, mas eu me soltava quando eu tinha que falar os textos, não é? Sim. Então, são textos clássicos de Sófocles, né? Antígona do Sófocles, sermões do Padre Vieira, não é? Blaise Pascal, tá? Poemas, os mais diversos possíveis, não é? E ele obrigava a gente a decorar e a falar, tá? Uhum. Curiosamente, eu guardo até hoje esses textos, não é? Às Caramba. vezes quando o contexto, né, pede, né, eu falo na aula, não é? Os alunos ficam sempre observando se eu estou lendo alguma coisa e tal. Não, mas enfim, foi um ginásio bastante diferente, experimental, né? Eu entrei na segunda turma, a Uhum. primeira turma começou um ano antes, né? Eu fui da segunda turma nessa experiência, e quando eu saí, eu estava no último ano, era 67, se eu não me engano, ou 68, a escola foi fechada, vários dos meus professores foram presos depois do AI-5, não é? Caramba. E aí eu
concluí o ginásio e fui fazer, na época era o colegial, ensino médio, né? Numa escola absolutamente tradicional. Uma escola tradicional de lá. Sempre escola pública, sempre estudei em escola pública, né? Em todas as fases, né? E eu me lembro que eu ficava revoltado até com os móveis, né? Porque eram aquelas cadeiras presas no chão, né? E Sim. no ginásio, era ginásio na época, no ginásio a gente tinha as cadeiras livres, né? Você colocava onde você queria e tal. Mas eu sempre gostei de história. E como era um ginásio vocacional, ao final de toda a experiência, eles chamavam você, né, e discutiam as suas aptidões, tá? E aí veio a minha ficha lá, né? Humanidades, não é? Esse é o meu destino, mais ou Sim. menos traçado, não é? Mas numa cidade do interior, vivendo esse período, não é? A ênfase maior para os homens, para os rapazes, era fazer curso de engenharia. Era o curso que dava um emprego rápido, ganhava muito bem, tinha aquelas multinacionais, não é? Sim. A ditadura civil-militar investia muito nessa área, não é? E, claro, grande parte da minha família foi fazer engenharia, não é? Eu é que fui um pouco teimoso, não é? Mas eu comecei, na verdade, a trabalhar. Minha família é de classe média, mas não tinha lá grandes posses. Eu comecei a trabalhar de forma independente numa fábrica de implementos agrícolas. Eu tinha 16 anos, não é? E já andava na cidade de bicicleta. Na época era bicicleta mesmo, não se usava essa expressão bike, né? Na época se falava magrela, né? Minha magrela, não é? Legal. E aí eu trabalhava na fábrica como office boy, não é? O meu trabalho trabalhava junto com o engenheiro, era ir até a fábrica e fazer as fichas das peças que eram usadas. Quanto tempo que isso levava a fazer, medir as peças, pesava, eram peças fundidas, não é? Lá sempre me impressionou o trabalho do torneiro mecânico, não é? Que era aquele trabalho demorado, né, manual, né? Ele punha aquele bloco de metal, né? Aquilo ia rodando e ele ia tirando, limando daqui e tal, né? Se a gente der um salto, né? Esse exemplo eu dou sempre para os alunos, né? Se a gente der um salto hoje, a impressora 3D faz tudo isso, tá? Porque a tecnologia, a configuração tecnológica da impressora 3D é uma tecnologia que não tira, não elimina, ela soma, né? Ela não perde matéria-prima, tá? E aí a gente tem já um exemplo de desumanização do trabalho, tá? E aí não tem jeito, né? Da nossa própria personalidade de historiador, a gente tem que fazer essas Sim. relações, né? Sim. Mas aí eu saí da cidade, né? Cheguei aqui sozinho, com uma mala, não é? De madrugada, na rua Bento Freitas, não é? Aterrissei por ali, tive que esperar um pouco, porque era muito cedo, não é? Fiquei alguns meses num apartamento de um parente, né, de um tio, né? Depois eu arrumei emprego e fui fazer vestibular, tá? Sempre compondo o trabalho com o curso, tá? Aí vai longe, né? Senão se eu E vou ficar aí? falando, vai ficar um ensaio de ego-história aqui. Eu não gosto muito disso. Professor, daí a gente verificou aqui nas pesquisas que o senhor prestou comunicação social e história, né? Antes de entrar. Como que foi essa experiência, essa entrada na USP? O ginásio vocacional me marcou bastante, porque tinha sempre uma professora que, para mim, foi decisiva, né? Era Aham, professora de língua, né? Na época era português mesmo, professor de português, né? sim. Era assim que se falava. E, e tinha um jornal estudantil, né? Quem, na verdade, editava o jornal era eu mesmo, com mais alguns Que colegas, legal. né? Então ali eu já aprendia muita coisa. Até hoje eu ouço ela falando: não use gerúndio em excesso, não comece frases com não, com negação, né? Essas coisas ficam na Sim, cabeça marcou. da gente, né?
Então, a minha intenção era fazer os 2 cursos, eu queria fazer jornalismo, tá. Uhum, É que as circunstâncias da vida não permitiam, né, eu tinha que escolher. Se eu fizesse 2 cursos, eu não podia trabalhar. Minha uhum. família não tinha condições de, me manter aqui em São Paulo. Então, eu optei por fazer história, mas eu fiz 2 vestibulares. E essa turma que a gente, outra coisa que o senhor até já mencionou em outra entrevista, que é essa turma brilhante, né? Que era a sua turma de graduação, né? O Nicolau Sevicenco, a professora Laura de Mello Souza, Hilário Franco Júnior, Francisco Murari, a Leila Mezan, a Silvia Ronaldo Lara. Como que era esse ambiente acadêmico, assim? Como era essa turma? Como eram os trabalhos em grupo com esse pessoal? Para mim, que vinha de uma cidade do interior, né, e que na época eu tinha muito mais sotaque, né, esse Hum, sotaque de Piracicabano, né, Ah, hoje eu ainda guardo isso, aham. não tenho problema nenhum com essas coisas, né. Depois eu estudei o Cornélio Pires, estudei essa gente toda, então, para mim era um contato, de certa forma constrangedor, porque eu sempre fui muito tímido, muito fechado, não é. E aí esses colegas eram terríveis, não é? Os seminários, porque o curso funcionava muito diferente do que é hoje, do que vocês fizeram, não é? A Uhum. gente tinha uma aula teórica, que era a primeira parte, tá? Que era uma aula magna normalmente, tá? A segunda parte, a sala se dividia em 2 turmas, ou em 3, quando era a sala muito grande, não é? E aí eram seminários, tá? E todo interessante. mundo tinha que fazer seminário, geralmente Uhum. sozinho, não era em grupo, não, tá? Então, quando eu ouvia seminários desses meus colegas, né, eu me sentia um pouco acovardado, né? Quem sou eu aqui, né, chegando nesse, nesse momento, tá? Essa é uma reação individual que eu tive, né, inicialmente. E, e que, de certa forma, foi bom porque me desafiou, né? Me Sim. colocou bastante vários desafios. Agora, o clima, quando eu entrei, não era muito bom, né? Era um clima pesado, de frustrante, né? Porque vários professores já tinham saído, né, compulsoriamente. No caso da história, Emília Viotti da Costa e Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então era um clima um tanto pesado, não é? No segundo ano da história, nós tivemos a Operação Oban, que era uma operação da ditadura militar, do DOPS, aquelas coisas todas, né? Então eu vi alguns colegas serem retirados da sala, não é? Caramba. Domingo Martins é um que eu lembro. Domingos Martins eu lembro bem, não é? Porque era um colega muito próximo, não é? Então, não era um clima muito bom, Uhum. né? O CRUSP tinha sido fechado, né? Então, enfim, não era um clima nada bom, né? Em que ou você era um cúmplice ou você era suspeito, né? Foi se criando um clima de suspeita generalizado, né? Que foi muito marcante e acho eu muito ruim, né? Muito ruim. Mas eu fiz o curso assim, meio aos trancos e barrancos, porque eu trabalhava de dia, às vezes fazia o curso à noite. Depois eu mudei, né? Eu Uhum. consegui emprego para trabalhar à noite. Era bancário, fazia compensação de cheques, algo que não existe mais. Tá. Aí eu trabalhava das 18 horas até 24 horas. Tá? E aí ia para a aula à tarde no outro dia, né? Aquela coisa toda. E aí houve mudanças até eu chegar ao final do curso, Entendi. na Teve algum professor que graduação. marcou mais você, assim? Olha, vários professores, né? Eu acho que eu tive vários professores importantes, né? Dessa geração. A mais marcante foi a minha orientadora, a professora Maria Odila Silva Dias, né? Que foi a grande incentivadora da minha carreira, não é? Quando eu terminei a graduação, ela disse: por que não faz a pós? E, né, Uhum. incentivou, me levou para conhecer pessoas, né, que frequentavam a casa dela, né? 2 deles com os quais eu conversei um pouco foram Sérgio Buarque de Holanda e Francisco de Assis Barbosa, não é? Que maravilha. Esse Legal. último a gente chamava de Chico Barbosa, inclusive
participou da minha banca de doutorado alguns anos depois, não é? E o professor Sérgio, que também acabou conversando bastante, não é? Comigo e com o Nicolau Sevicenko, não é? Que acho que talvez foi o interlocutor mais forte que eu tive durante a graduação, o final da graduação e a pós-graduação. Tá? Por afinidades também, né? Ele vinha de escola pública, também era alguém que tinha trabalhado durante o curso, né? Então a gente tinha algumas afinidades. E quando sobrava algum tempo, a gente ia jogar basquetebol lá no CPUSP. Que legal. E a gente discutia questões jogando partidas de 21, né? Ele era um jogador difícil de marcar, porque ele era canhoto, não é? E a gente discutia de tudo ali. Uma grande parte das questões de pós-graduação a gente discutiu Que legal. jogando basquete, não é? Aproveitando que você começou a falar um pouco da sua pós-graduação, queria puxar para a sua tese de doutorado, né, que ela é intitulada Ideologia Liberal e Oligarquia Paulista, Atuação e as Ideias de Cincinato Braga, de 1890 até 1932, que o senhor discutiu um pouco as tensões entre a ideologia e a atuação da oligarquia paulista, né? E esse trabalho ele foi feito em um momento em que estava se produzindo muitas ideias novas de história política, né, sobre o Brasil República e tudo mais, essa geração de historiadoras, né, como a Ângela de Castro Gomes, a Maria Helena Capelato, Maria Lourdes Janotti, Maria Elígia Prado. Então, em meio a esse ambiente acadêmico de ideias novas que estavam surgindo, como que foi escolher esse recorte para sua tese de doutorado? E poderia comentar um pouquinho sobre como a sua tese está se inserindo em meio a essas ideias que estavam surgindo, como que era o clima, enfim. Era o clima de suspeita, né? E a grande questão que me afetava bastante é como um país com uma ideologia liberal, né? Eu não entrava nem nas ideias de esquerda. Como um país com ideologia liberal conseguia aceitar, né, uma ditadura, não é? Conseguia chegar a isso. Não é? O que havia de errado, né? Então, foi esse clima meio de suspeita, né, que fez com que eu enveredasse um pouco por essa história do pensamento político. Né? Isso, na verdade, começou na regência, porque um dos grandes professores que eu tive, que era professor de História Antiga, foi o Paulo Pereira de Castro. Não é? E, curiosamente, ele era de História Grega, né? Mas ele tinha um capítulo, tem ainda, né, um capítulo na História Geral da Civilização Brasileira sobre o período regencial, que se chama Experiência Republicana no Período Regencial. Aquilo me inspirou bastante, tá? E era uma época que eu trabalhava como aeroviário, não dentro de avião, mas fazendo custo aéreo. Eu trabalhei na VASP por um bom tempo, era lá no aeroporto, né? Aham. Fazia à mão mesmo, né? O sujeito fazia uma viagem, a passagem vinha para você, aí ele desceu em tal lugar, fez escala em tal lugar, tal. Você precisava calcular o custo daquilo, né? E trabalhei quase um ano nisso, né? E no final do ano eu ganhei passagens aéreas, né, para o Rio, né? Fui para lá e graças ao conhecimento com o professor Chico Barbosa, a gente sempre chamou ele assim, que Que ele era um editor, né? ele era Já editor, editor, já era da né? Academia Brasileira de Letras e era da Fundação Casa Rui, né? Sim. Casa de Rui Barbosa. E aí ele falou, por que você não vai para a República? Não é? Eu fiquei uma semana no Rio e ele me franqueou praticamente a seção de livros raros da Biblioteca Nacional, que tinha um horário muito restrito, e eu lia os jornais da Regência quase que inteiros, né? Aurora Fluminense, aquela coisa toda. Mas depois de uma conversa mais firme com ele, com a minha orientadora, eu passei para a República, não é? E aí apareceu esse personagem, tá? Que era muito polêmico, não é? O professor Sérgio Buarque já não tinha meias palavras, ele falou, é um reacionário, é um reacionário. Você falou, não, falava muito, fazia pouco. Eles chegaram a ser Um contemporâneos, assim, pouco, na um época, pouco, no o início, Sérgio Buarque né? era jovem, né? Aham. O Sérgio Buarque era jovem. Mas ele não tinha papas na língua, né? Ele Que descrevia o Lima interessante. Barreto, o Lima Barreto na sarjeta, não é? De camiseta, não é? Bêbado, tá? Enfim.
E a partir daí, então, eu fui articulando esse trabalho, tá? Que foi defendido, então, como tese de doutorado, porque a gente tinha a Bolsa FAPESP. Aliás, nossa geração foi das primeiras a ter Bolsa FAPESP, né? Sim. Eu tive Bolsa FAPESP para o mestrado, aí a banca julgou que o trabalho poderia ser de doutorado, aí a FAPESP concordou em dar mais um ano de bolsa, e eu acabei fazendo, então, o doutorado. No final do trabalho, o professor Chico Barbosa me convidou para fazer uma coletânea de textos, né, do Uhum. Cincinato Braga, que acabou saindo depois na coleção que ele dirigia junto com o Senado Federal, né? Uhum. Saiu praticamente como uma publicação da tese, né? Que legal. Então, Só para daí esse momento que o senhor termina o doutorado, o senhor vai logo depois o senhor entra como professor na PUC em São Paulo, né? 1981, né? Isso, 1982, tá? sim. E como? Agora, entre 1976 Aham, e 1982, eu fui professor de escola sim, pública, aham, tá? Isso faço questão de mencionar, muito que é uma importante. sim. escola incrível, não é? Uhum, Que acho que é uma experiência incrível para quem vira educador, não é? sim, Que legal. Então, eu não entrei direto na universidade, eu tive essa uhum, experiência que foi muito importante para mim, sim, tá? E depois teve lá o concurso de teoria da história na PUC, eu fui, prestei, fui aprovado e comecei na PUC em 82, foi logo depois do doutorado. sim. E daí o senhor ingressa lá como professor de teoria da história. A gente queria saber se tem alguma diferença, assim, que o senhor observa depois, né, se tornando professor de uma universidade pública, tem alguma diferença, né, sendo da PUC ou em relação ao trabalho? É, E também daí o senhor começa já naquele momento a trabalhar com depois o que seria a sua principal área, que é a história cultural do humor, né? Como que era visto, né? Não sendo, né, um campo canônico dentro da academia, né? Como isso foi visto ali naquele momento, dos anos 80? foi muito mal visto, mas vamos por partes, não é? Uhum. Primeiro, PUC e USP, não é? Uhum, Eu fiquei na PUC quase 9 anos, não é? A PUC, apesar de ser uma escola particular, ela tinha na época, hoje não tem mais muito, o beneplácito da igreja, não sim. é? Uhum, E quando eu entrei, a PUC tem aquele evento famoso, ela foi invadida, né, pela Polícia Militar sob o comando do Coronel Erasmo Dias, não é? uhum, Isso marcou muito a PUC, não é? sim. E eu tive como colegas, né, vários professores que saíram aqui da USP, foram demitidos ou pediram demissão e trabalharam lá. Então, eu tenho orgulho de ter sido colega na pós-graduação da PUC de Otaviani, Florestan Fernandes, Maurício Trottenberg, né? Todo esse pessoal que a PUC acolheu. Né? Que a Ela foi PUC... uma grande resistência nesse momento, Sim, né, sim, professor? sim. Que os professores foram todos os mais antigos, né, da Universidade de São Paulo, vários Isso. saíram, É. né? Então, esse é um dado muito dinâmico para a PUC Uhum, nesse período, tá? Tanto que lá eu tive como colegas muitos que foram meus colegas depois na USP, né? sim. O Hilário Franco Júnior dava Uhum, medieval, Nicolau Sevicenco dava moderna, Modesto Florenzano dava contemporânea e moderna, né? Medieval, tá? sim. Ilana Blay, que se foi muito precocemente, né? Como a gente diz em língua caipira, foi antes do combinado, não é? Virou nome de sala, que era uma pessoa excepcional, não é? Professora excepcional de história do Brasil colônia, não é? Então, agora o outro lado tem a ver com o próprio feitio da universidade. A PUC era e é ainda uma universidade de quarteirão, né? Sim. Você encontrava todo mundo, não Uhum, é? Subia a rampa, descia a rampa. Ao passo que a USP você sente muito isolamento, sim. tá? Esse isolamento, claro, tem a ver com a grandiosidade, mas tem a ver com o espaço mesmo, a ocupação do espaço Sim. arquitetônico, que é muito fragmentado, é muito segmentado, não é? Uhum. Aqui, a minha experiência é essa, eu me sinto muito mais isolado do que eu me sentia na PUC, portanto, foi uma grande experiência, não é? A PUC São Paulo.
marcou muito a minha carreira, né? E a outra questão seria, daí, quando o senhor começa a trabalhar com a história Ah, cultural do humor, como isso era visto ali nos anos 80, sendo era professor? muito mal visto, tanto que o, o- eu comecei a trabalhar o humor já selecionando material de quando eu fazia pesquisa na área de história política, Sim. jornais, aquela Uhum. coisa toda. A gente sabia que é o país da piada pronta, não é? Coisas que você considera inacreditáveis, não é? Mas aparecia ali, não é? Aparecia ali. Lembro muito de uma frase marcante do Nelson Rodrigues, que dizia, que falava dos comediantes brasileiros, né? Ele dizia assim: o sujeito que faz rir nesse país é um benfeitor, não é? E se não existe um Drácula brasileiro, é porque existem os comediantes, existem os humoristas, não é? Então, e aquilo foi se acumulando, né? Existe alguma coisa, né, a ser feita a esse respeito. E na PUC São Paulo, começava muito a fermentar a chamada história cultural, que se Sim. preocupava com a linguagem, com as representações, né? Essa linha de pesquisa que a gente acabou introduzindo na própria PUC de São Paulo. Uhum. Tá? Então, eu comecei a orientar trabalhos que iam muito mais para essa área, não é? Eu orientei os primeiros trabalhos na PUC de futebol, não é? Do Plínio Labriola, não é? Do Clube de Gravura, não é? Que foi do Marco Justo Tramontini, e de música popular, que foi do José Geraldo Vinte de Moraes, Sim. que hoje é Que legal. professor de Professor do vocês, é departamento. colega nosso, né? Virou colega. Então, foi por aí. Depois eu fui adentrando mais nessa área de forma bastante discreta, né? Discreta, saindo um pouco da história política, né? Mas não era um campo muito bem visto, não é? Não era um campo muito bem visto. Era um campo mais da frivolidade, não é? Era um campo mais da frivolidade. Mas eu sempre imaginei que as coisas aparentemente frívolas, né, elas são códigos culturais. Então, a piada é um código cultural, né, dependendo do contexto em que você trabalha. E daí eu fui, na verdade, me envolvendo nessa pesquisa, né? Envolvendo nessa pesquisa. Então, agora a gente pode passar para o segundo bloco. Nesse bloco, a gente vai, né, desenvolver um pouco melhor do que o senhor já acaba de tratar nessa história cultural do humor, o período republicano, né, que é esse período que o senhor concentrou grande parte dos seus estudos, e também entender um pouco, né, das suas pesquisas e esse caráter disciplinar dessas pesquisas. Então, bora lá? Bora lá, então. Então, para abrir esse bloco de perguntas, a gente tem o historiador Dominique Khalifa, né, que segundo ele, na sua obra The Belle Époque, A Cultural History of Paris and Beyond, a expressão Belle Époque ela foi forjada e ela ganhou força principalmente no pós-guerra, né? E ele, né, defende que essa expressão ela surge mais como uma certa idealização do período pré-Primeira Guerra Mundial, né, para idealizar esse momento de paz que antecedeu a catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, pensando nisso, como que você sente que esse período da Belle Époque, até pensando nessa contradição que esse historiador aponta, foi estudado aqui na historiografia brasileira? Bom, primeiro vamos deixar uma coisa clara. A expressão Belle Époque, o Dominique Califat tem alguma razão, mas ela já é irônica por si, ela já foi criada ironicamente, Uhum. tá? Porque ela, na verdade, ela resulta de uma frustração com o que deveria ocorrer. Na Uhum. verdade, a experiência da Belle Époque deveria ser um mundo transformado pela revolução tecnológica, tá? Que teve um impacto muito grande na vida das pessoas, não é? Na vida das pessoas em geral. Tá? Mas o impacto foi muito menor em termos morais, não é? Uhum. Porque aquilo tudo continuou, não é? A partilha da África, aquela coisa toda, que, na verdade, a guerra, a Primeira Guerra, já era ansiada, né? Já era esperada, na verdade. Então, o termo Belle Époque, ele tem um conteúdo já paradoxal, não é? Ele é irônico, porque se esperava uma bela Uhum. época, não é?
E o que deu não foi nada belo. Não é? Exatamente. Então a gente usa essa expressão mais por comodidade. Mas se Uhum. vocês apanharem o História da Vida Privada ou Raízes do Riso, a gente trabalha exatamente essa questão dessa forma ambígua, né? Essa Sim. ambiguidade, essa ironia, não é? Até o Wilson Martins, o grande crítico literário, quando ele comentou Raízes do Riso em 2002, não é? Foi uma honra, né? Um crítico Sim. literário dessa estirpe. Ele elogiou muito, falou, é o tratado geral do humorismo brasileiro e tal. Mas ele, sempre azedo, ele tinha que fazer alguma crítica, né? Aí ele disse o seguinte, falou assim, mas da Belle Époque até os primeiros tempos do rádio, esse autor estendeu muito a Belle Époque, até os anos 1930. Na verdade, o subtítulo é da Belle Sim. Époque, a Exatamente. cronologia é bem clara, né? Aham. Até, mas enfim, é, isso responde um pouco a sua questão, né? Agora, acho que você perguntou do caso brasileiro, né? Sim, sim, como que a historiografia brasileira está inserindo você, né? Você acabou falando dos seus trabalhos, assim, como que é a Belle Époque, assim, como período é A analisado? Belle Époque brasileira, se a gente pode chamar assim, né, entre aspas, né, é esse período de final do 19 e começo do 20, não é? Que é um período marcante em termos culturais, não é? E que tem muitas características que têm a ver com a ironia da Belle Époque, porque sonhava-se uma república e tem-se outra, não é? Uhum. E uma das reações é a reação autoderrisória, não é? Isso aqui não vai dar em nada, não é? A república era muito bela, mas no tempo do império, né? Dizia um autor. Daí esses autores todos trabalham o que eu chamei de humorismo da desilusão republicana, que era, na verdade, uma desilusão com as próprias elites, não é? As próprias elites que fizeram a república, não é? Professor, dando sequência, até tratando, acho que é algo que, tanto no Raízes do Riso, no capítulo também que o senhor escreve da História da Vida Privada, é, até nesse livro do Dominique Califá, ele trata muito, assim, ele tem uma ideia lá do ano 1913, que é onde aconteceu tudo, né? O primeiro volume do Busca do Tempo Um ano mirado Perdido, nisso, né? né? E até juntando isso com a próxima questão, principalmente quando o senhor trabalha com autores tipo o José Agudo, aqui no Brasil a gente teve um ano que antecede a Primeira Guerra que concentrou assim grande parte desses autores, e também essa é uma primeira questão. E uma segunda questão é exatamente essa crítica, né, que se faz, né, nas últimas décadas já, a categoria de pré-modernismo, né? E daí o senhor disse, né, eu me lembro daquele livro que foi um seminário, né, na Casa Rui Barbosa, no final dos anos 80, né, que é sobre o pré-modernismo, né, que vai trabalhar, enfim, ali mais as crônicas, né, de vários autores, né? Então eu queria entender, assim, nesse momento, se teve algum período que concentrou esses trabalhos e como que o senhor começou a pensar, né, esses autores, assim, a partir das suas pesquisas? Primeiro não dá para pensar em termos de ano ou de Aham. período específico, né? Porque o que a gente tem que olhar é um pouco a história brasileira em geral, e a história Uhum. política conta muito, não é? Sim, Porque quem é hegemônico na cultura são as elites sim. que têm a hegemonia cultural. Se há um ano decisivo, é 1910, que é a primeira Uhum. grande derrota do esquema São Paulo e Sim. Minas, né, em nível nacional. Uhum. Isso provoca, na verdade, um efeito cascata que vai fazer com que São Paulo não reconheça muito a preponderância da hegemonia cultural carioca e começa a construir a sua própria hegemonia, tá? Cujo ápice é 2022. Desculpe, cujo ápice é 1922. 2022 é a comemoração. Sim, que daí é outra obra que a É gente já outra vai coisa. falar. Então, eu vejo esse período principalmente a década de 10, né? Esse Sim. comecinho de século, é muito rico, é Uhum. extremamente rico. E aí, historiador da cultura não pode se prender a rótulos, Sim. tá?
é preciso ler a época através dos seus registros, com as marcas próprias desses registros. Não é? Senão você já lê com antecedência, né? Você vai dizer, esse aqui será que é pré-modernista? Você tem que enquadrar num cânone, e não são autores enquadráveis em cânones nenhum, não é? Então, daí eu comecei a ver toda essa cultura brasileira e paulistana, sobretudo, da Belle Époque, que foi muito apagada, não é? Que foi muito apagada. Madame Bovary, do Hilário Tácito, não é? João Bananeri, não é? José Agudo. Tá? Tanto que alguns trabalhos que eu orientei, como o da Paula Janovic, não é? O livro chama-se Preso por Trocadilho. Ela estuda exatamente os jornalecos desse período, que antecedem, na verdade, toda a chamada pretensa revolução cultural modernista. Né? Então, é um período extremamente rico, e aí, nesse caso, são crônicas, não é? Literatura, pequenos jornais, não é? Produções humorísticas, mas nem sempre, produções paródicas, não é? Que tem já uma linguagem própria, não é? Que tem uma linguagem própria, e a nós, como intérpretes, cabe fazer uma leitura deles nas suas próprias qualidades, nas suas próprias condições intrínsecas, não é? Mesmo sendo narrativas ficcionais, Sim. porque as narrativas, sejam quais forem, não é? As narrativas, elas funcionam como uma espécie de imã magnético, né? Elas atraem novos significados, inclusive significados que não se realizaram, personagens que tiveram seus futuros proibidos, tá? Alternativas que foram apagadas. Sim. Tá? Até porque muitos desses autores foram esquecidos. Tá? Então, a história cultural tem um pouco essa função. E aí não tem que pensar mais em modernismo, pré-modernismo. Não cabem mais Sim. esses rótulos, tá? Porque esses rótulos são construídos em função de cânones, não é? Esses cânones vêm da história literária. Nada contra, mas os críticos literários costumam fazer uma leitura apenas interna das obras, dos textos, tá? Mas a gente não, a gente tem uma visão, quer ter, pelo menos é a nossa ambição na história cultural, uma visão pluridimensional, não é? Que integra tudo, inclusive a política, a trajetória individual, a biografia, os percalços da biografia, a recepção, Sim. não é? Que é muito importante, não é? E que é uma jornada de equívocos, não é? A jornada de equívocos. Até citando do livro Raiz do Riso, que é a edição da companhia, esse capítulo 3, que é a macarrônia dos desenraizados humoristas em São Paulo, é um capítulo maravilhoso, né? E o senhor faz esse mapeamento, né, de vários desses escritores, e teve até fazendo a pesquisa para essa entrevista, tem uma conversa maravilhosa que o senhor tem com a professora Valnice Nogueira Galvão, que daí Do José Agudo. Né? do José Agudo, muito interessante, né? E muito, né, o João Bananeri, né? João Bananeri está aqui nesse capítulo, e é um capítulo muito interessante, porque eu fico pensando assim exatamente essa análise que a partir da história cultural, né, trabalhando com jornais, assim, como que percebe em várias dimensões essa sociedade como uma metodologia muito forte para pensar em coisas, né? As correspondências, as charges, né, as diversas formas de linguagem, né? Então, tirar um pouco esse rótulo, né, de quando você pensa, né, do humor, né? Acho que à primeira vista, né, quando se olha o livro uma pessoa que não conhece, mas assim, a quantidade, né, de opções, né, e de estruturas que estão ligadas àquilo, né? E daí eu lembro também um livro que o senhor sempre cita nas suas aulas, o Orfeu Estático da Metrópole, né, que começa com aquela cena escrita de forma maravilhosa, mas absolutamente trágica, que é o incêndio na Ponte Grande, né, do Tietê, que o Nicolau Sevicenko, né, vai tratar, né, e a partir de jornais também, né, é muito, muito interessante. Vamos para a próxima. Então, pensando sobre esse tema de modernismo que a gente começou a falar, introduzir esses rótulos, essas questões, o senhor se utiliza essa instigante metáfora dos holofotes giratórios, né, para descrever como que essa celebração,
do modernismo e das artes, elas acabam obscurecendo alguns outros fatos que são incômodos dessa narrativa, né? E a gente pode citar como exemplo o Bombardeio de 1924, que é um evento que você define como a chegada da modernidade sob a forma de equipamento bélico, né, de alta tecnologia bélica. E pensando um pouquinho sobre essa tensão entre uma narrativa que fala das artes, da cultura, e essa chegada de uma modernidade bélica, violenta, são duas faces, querendo ou não, desse mesmo movimento, qual o principal desafio metodológico para integrar essas duas questões dentro de um mesmo movimento, né? Como que a gente pode pensar 1924 e 1922 dentro desse modernismo brasileiro, assim? Dá para pensar, né? É só você não monumentalizar 22, não é? É Uhum. só você não criar um monumento daquilo, né? É ver aquilo exatamente é, como, inicialmente, como parte da construção da hegemonia paulista, não é? É parte da construção da hegemonia paulista, e que num primeiro momento vira um catalisador de várias trajetórias intelectuais, que depois vai para cada um para um lado. Sim. Né? Isso não quer dizer menosprezar a obra desses autores, muito pelo contrário. O Orfeu Estático, que você citou, faz exatamente esse Uhum. tipo de triagem, Sim. mostrando muito bem, não é, o cenário de fundo disso tudo. Não é? A ideia da mobilização, a ideia da guerra, não é? Da mobilização dos sentidos, não é? Mostrando que a modernidade era algo muito mais vasto, não é? Algo muito mais vasto. E era um projeto a ser conquistado, não é? E no caso aí a diferença é muito grande com o modernismo, né? É muito grande. Eu tive uma experiência que foi essa comemoração em 2022, né? Sim. E pediram para mim um capítulo específico, né? E o que eu fiz ali foi uma experiência narrativa. Eu comecei narrando eventos, Uhum. tá? Só que eu não dizia para o autor, para o leitor, imediatamente, se Uhum. aquilo era ficção ou se aquilo era real. Daí eu ia jogando as duas coisas. Não é? Não sei se fui muito feliz, mas eu quis fazer uma experiência narrativa. Queria jogar a luz sobre outros episódios. Tá? E o episódio de 24 foi marcante, não é? Foi muito, muito forte, não é? Porque é um episódio de violência, não é? De violência. Hoje não, hoje parece que muitos olhos estão voltados para isso, não é? Tem um exemplo de um passeio que fizeram uma vez, acho que o ano passado, o ano retrasado. A Paula Janovic é que sabe bem disso. Um passeio que fizeram pela cidade de São Paulo, um passeio noturno, né? Passando por lugares que tinham sido bombardeados. Ah, foi uma peça de teatro de um amigo meu, inclusive, para você. Então. Que legal. Eles fizeram, só para resumir, né, a Próxima Companhia, que é uma companhia do Campos Elíseos, e eles reconstruíram numa rua que é hoje acho que é Alameda Glete, acho que Era é onde era isso. o Palácio do Governo. É exatamente uma área que hoje, né, do que se chama de Cracolândia, né, e era um episódio exatamente assim. Eles fizeram toda uma pesquisa sobre o 24, Não é? né? Mas E fizeram também um passeio noturno. Eu não pude ele ir, fui era, eu convidado. acho que era parte disso, porque era à noite a Ah, peça e eles tá. começavam no Minhocão e ia subindo Ah, tá. por dentro do bairro, era tudo Porque na rua, aparece a né? Igreja da Consolação, foi bombardeada, Ah, aquelas coisas e, todas, né? e Então, foi vamos dizer assim, uma espécie de desvio de holofote, né? Claro sim, que 22 aparece depois, mas aparece meio de viés, não é? Não sei se eu fui bem compreendido, mas, enfim, não, é assim mesmo, né? Você escreve alguma coisa. O Faz Mário parte, né? Quintana que diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim: a gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra. sim. E enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita. Então, vira um pouco essa jornada de equívocos, né? Você nunca sabe Sim. no que vai dar e do que os leitores vão pensar a respeito, não é? Então,
Quando você se objetiva, começa, segundo Sartre, a jornada de equívocos, não é? Flaubert foi visto como um autor realista. Ele detestava o realismo, tinha um horror, tinha um ódio profundo do realismo. Mas essa opinião cheia de equívocos, né, se volta contra o próprio autor. E ele vai, na verdade, tentar absorver essas contradições e escrever de uma outra forma, não é? Sim. Então vejam a complicação que é o produzir algo, né? Escrever algo, não só ficção, mas historiografia também, história também. Até pesquisando pro roteiro, eu descobri um documentário, acho que está no canal do YouTube do grupo de humor que o senhor coordena, que é a São Paulo de João Bananeri, Ah, tá. que o senhor Não, gravou. essa não é do grupo de humor, essa é anterior. Que tem Foi a pesquisa é muito bacana esse que documentário. era um documentarista, né? Junto com a Paula Janovic, que foi me orientando de doutorado, né? Aí eles fizeram a pesquisa e conseguiram, na verdade, uma preciosidade que são as gravações, Sim, é né? Porque maravilhoso o esse João Bananelli documentário. fez as gravações em disco em 1931, ele morreu logo depois. E aí ficou esse documentário, que foi uma produção muito boa na época, né? E muito engraçada, né? Porque não tinha muitos recursos, não é? Eu gravei a minha entrevista numa barbearia de 1926, que tinha lá. Ele localizou, né? Ele falou: vamos cenografar lá, o barbeiro empresta para gente, né? Porque o personagem, o João Bananeri, era barbieri e jornalista, né? E a profissão de barbeiro, mais naquela época, né? Era alguém que sabia de tudo que acontecia na cidade, Sim. não é? As coisas boas e as coisas ruins, não é? Então, e daí ele fez esse documentário, que é muito bom. É um documentário maravilhoso. Mas isso que o senhor disse, não tinha muitos recursos, não me pareceu, porque exatamente como tem muitas imagens, são filmes, né, do período, que não está muito disperso, né? Não, provavelmente, pelo que eu vi, né, a pesquisa foi toda feita na Cinemateca, né? Então, e tá unido ali no Ele documentário, tá ganhou muito lá, ele bacana. ganhou o prêmio Incentivo, que foi uma pequena verba, né? Essas verbas pequenininhas assim, mas nada assim de muito grandioso. Ele mesmo dirigiu aquela coisa toda, né? Então, professor, agora a gente vai entrar no nosso último bloco, né, de perguntas. Infelizmente, estamos chegando ao fim, né, nessa conversa incrível, dessa aula que a gente está tendo com o senhor. Mas agora a gente vai focar um pouco mais nos seus interesses mais recentes, né, principalmente em relação à história digital, né, e como esse ambiente digital está afetando a produção de conhecimento sobre a história e tudo mais. Então, conversar um pouquinho sobre essas trajetórias mais recentes da sua pesquisa, enfim, abordar esse impacto crítico, né, que as tecnologias estão tendo na história. Então, podemos começar. Então, primeiramente, na verdade, eu vou fazer um link, né, com um tema que que o professor estava falando, né, mas que eu acho, né, que é uma das grandes contribuições que ele tem, né, em suas pesquisas. Professor, o senhor defende a necessidade de diferenciar o humor de riso, pensando o humor como um mecanismo de enfrentamento psicológico e a única forma da gente lidar com o turbilhão da vida. Considerando que o humor opera sobre o radar da consciência, sendo encoberto pelo manto da mera diversão. Metodologicamente, como os pesquisadores podem decifrar esses códigos culturais e desvendar a linguagem política e a sintaxe silenciosa que reside por trás da piada, de modo a estudar o humor não apenas como um processo alternativo, mas como um elemento central, né, da história da cultura para compreender essa realidade? Como que o senhor Aí é um verifica? livro inteiro, né? Que você está querendo a resposta é um livro inteirinho, na verdade, né? É, é, a diferença entre riso e humor pode parecer pedante, né? Mas o Uhum, humor é um processo mais vasto, não é? O riso é uma reação motora. Então, sim, nem toda produção humorística faz rir. sim, Tá? Aí tem as mais diversas formas, não é? E o que predomina hoje, por exemplo, no mundo digital, é um humor com gosto de ódio, não é? Vamos e venhamos, que é sim, isso. Isso é estimulado até tecnicamente pelas grandes big techs, não é? Porque notícia ruim, coisa ruim e ódio, você clica mais, você vai atrás. Infelizmente, é essa a condição humana. Agora, por que é importante fazer essa distinção?
porque nem sempre a produção humorística é para diversão, Uhum. não é? Então você amplia o escopo da pesquisa, tá? Amplia. Agora, do lado da diversão, é importante porque quando a gente fala o manto da diversão, é porque todo mundo vê o humor como coisa, a comédia, inclusive, como coisa frívola, não é? Sim. É só para divertir, isso é só para você rir, acabou a diversão, acabou aquilo. Não, não é? Não. Existem códigos por trás disso, exatamente porque é aquilo que mais diverte uma sociedade, que mais faz rir, não é? E o riso está ligado às emoções, está fortemente ligado às emoções. Essa ligação eu fiz muito no Raízes do Riso, Sim. não é? Creio que hoje eu faria uma revisão muito drástica dessa relação, mas não tão drástica, não é? Há trabalhos no exterior que mostram uma relação muito forte com o universo humorístico e o ódio, não é? O ódio, o ressentimento, a inveja, não é? Essas relações são feitas, não é? O último texto que eu escrevi, os dois últimos textos que eu escrevi, um deles publicado na coletânea organizada pela professora Tuti Carneiro, não é? Uhum. É humor com gosto de ódio, não é? Entrando já nas questões relacionadas ao mundo digital. Mas isso é um programa de pesquisas. Creio eu que já produziu vários frutos, não é? Sim. Essa coletânea que fizemos, né, sobre o riso, o humor em toda parte, não é? É uma coletânea do grupo de pesquisas, não é? De trabalhos que nós já desenvolvíamos ali, não é? E muitas dessas questões que você coloca, eu discuto no capítulo inicial, que se chama Humor e Esfera Pública, Uhum. tá? Que é algo que a gente continua discutindo muito no grupo de Sim. pesquisa. Esse grupo de pesquisa já produziu vários trabalhos, não é? Paula Janovic, o Leandro Almeida, Rosane Pavan, né? Todos eles têm trabalhos publicados nessa área, não é? Muitos perfilando aquelas coisas de tratar de autores obscuros, né? Tem um livro Sim. que vai sair agora do Leandro Almeida, que é sobre o João de Minas, que é muito pouco conhecido. Todo mundo Não conhece o João conheço. do Rio, né? Sim. O João de Minas, que é um personagem absolutamente singular, absolutamente singular. Andou apoiando o integralismo, por isso que foi esquecido, mas Aham. escrevia para o grande público, Olha que não é? interessante. Escrevia para o grande público e fez romances mesmo para o grande público. Muitos romances eróticos, aquela coisa Aham. toda. Deve sair logo o livro. A Rosane Pavan estudou o humor frio nos filmes do Hugo Giorgetti, né? Que é um trabalho importante também, né? Que trata do cinema cômico. Sim. Né? Então é um campo bem vasto, é um campo bastante vasto. E a metodologia é muito concentrada em cima dos registros, não é? Uhum. Em cima exatamente de você captar outros registros e não se acanhar com registros muito sumários, não é? Ou frívolos, não é? Frivolidade, isso é banal, não é? Não, o banal é importante também, Sim. não é? O que é repetido é importante, tá? Falar errado, né? O falar caipira, tá? As anedotas, mesmo aquelas que a gente considera abaixo da cintura, não é? Sim. E aí entra tudo isso, não é? É muito interessante. Acho que no Raiz do Riso, nesse terceiro capítulo mesmo, o senhor reúne, né, várias dessas, né, que são, não sei se são anedotas ou alguns são pequenos poemas, né, não sei se eram cantados, né, que são muito interessantes, que é aquela mistura, né, daquela linguagem macarrônica, assim, que é uma coleção belíssima. E nesse capítulo né, tratando desse mesmo tema do História da Vida Privada, eu fiquei pensando, né, que parece, né, na construção do seu capítulo, né, pensando nessa questão metodológica, é aquela experiência, acho que de quem lê muito, né, quem trabalha com esse período e lê um jornal, exatamente de você percorrer aquilo, né, o reclame, né, uma charge, né, eu acho que é muito você entender aquela sociedade, né, é muito interessante A isso leitura intensa, nesse né? Quer capítulo. dizer, a historiografia tem que ter sensibilidade para essa leitura intensa, se saturar da época, não é? Uhum. Tentar captar esse clima
da época. E aí não tem jeito, você tem que trabalhar com o documentário, com os documentos, com os registros, sem nenhum tipo de preconceito. E é bom porque você também se diverte Sim, ali, né? Porque não pode deixar de lado também a diversão, para você gostar do tema, né? sim, Você nunca vai fazer um bom trabalho se você não se envolver e não gostar do tema que você está pesquisando. Isso eu sempre falei para os meus alunos. Eu sempre uhum, falo, ó, o trabalho indicado para o curso é esse, com esse formato, com esse tema. Mas vocês podem propor qualquer outro tema, contanto que vocês gostem de fazer, se engajem, né, no tema que vocês vão estudar. Isso é mais importante do que cumprir uma tarefa. Que sim. legal. Né? Vamos para agora seguindo, né, nesse mundo digital. Próxima questão que você. Então, tem um artigo recente que foi publicado, professor, dos historiadores Gabriel Antônio Butzen, que, enfim, faz uns conteúdos nas redes sociais hoje em dia, e da Teresa Maria Spierducci, que destacam que o TikTok, né, que é esse aplicativo que quase todo mundo usa hoje em dia, é uma ferramenta bastante potente para combater alguns revisionismos históricos, algumas fake news, informação, que tem muito, né, nesse ambiente digital, nas redes sociais, sobre história, principalmente, né, esses vídeos de curiosidades que no fim não falam nada pra gente, né, falam um monte de coisas que realmente não aconteceram. E na prática a gente está vendo essa mobilização em páginas comandadas por historiadores para justamente produzir um conteúdo sério, mas também muitas vezes usando essa dimensão do humor para atingir mais pessoas nas redes sociais, né? Então a gente vê, por exemplo, a página de memes História no Pente, a gente tem o Operação Barbarussa, né? Que também é um canal de um historiador aí que ele está em várias redes sociais. Então, considerando esses seus estudos recentes em história digital, você acredita que esse ambiente online, né, esse ambiente digital, ele tem mais perigos ou vantagens para um historiador que quer produzir conteúdo para esses espaços? E se você pudesse, né, que conselho que você daria para um historiador que está querendo ingressar nesse mundo, principalmente explorando a dimensão do humor? Usar o humor naquilo que ele tem de mais forte, que é a concisão, a rapidez, né? Porque a web é muito, muito, muito rápida e muito efêmera, não é? E a principal vocação do humor é a vocação da concisão e da efemeridade, não é? Então ele pode ser um recurso. Agora, o que eu vejo nas redes sociais, em geral, é uma coisa muito tóxica, não é? É uma toxicidade assim completa, não é? E eu não tenho estudos digitais, né? Você falou aí a forma como se eu fosse um especialista. Muito pelo contrário, a minha formação é totalmente analógica, né? Eu fiz curso de datilografia e mecanografia que me deu bons empregos na época, né? Que é o diploma maior que eu tenho, é maior do que todos os que vieram depois. Né? Tinha Que que legal. desmontar a máquina, aquela Aham. coisa toda. É que eu fui me adaptando, né? Quando entrou a web, não é? Com tudo, né? Que já eu percebi já 2017, 2016, 2017, eu comecei a perceber que eu não me sentia bem dando aquelas aulas, não é? Era como se eu estivesse já num outro planeta, Sim. tá? E se eu não acreditava muito naqueles conceitos que eu estava tentando transmitir, para que eu ia trabalhar? Uhum. Não é? Então eu comecei a alterar profundamente o curso. Curso de Teoria da História 1 foi inteiramente voltado para o impacto do mundo digital na teoria do conhecimento e na teoria da história. Isso me deu muito trabalho. É Tá? uma bibliografia, né? Eu fiz essa disciplina com o senhor e foi uma experiência, assim, falando como aluno, de vários textos novos que tinham acabado de serem lançados, né? Coisas que provavelmente eu vi, mas não tinha É, lido, né? Então, eu imaginei exatamente isso, né? Essa experiência de algo que acabou, lançou naquele ano, né? Óbvio, assim, algumas traduções, né? Mas livros recentes, né? porque eu tinha que entrar nisso, né? Com todo o receio, né? Que a gente sempre tem, não é? E num curso desses, você vai falar muito menos das vantagens do mundo digital, porque as vantagens estão aí, a gente sabe quais são Hum, muitas, né? Inclusive o fato da gente estar usando um canal para Sim. divulgação exatamente. já né? O que você menciona do TikTok também, não é? Tem várias iniciativas, né, que são muito produtivas
e benéficas, mas eu tinha medo de dar um curso muito reativo, não é? E de vocês jovens pensarem, por que esse velhinho, esse professor velhinho, né, quebra máquinas, vem aqui nos falar, fazer essas críticas, né? Não, eu queria entender, né? Qual é a teoria da web, né? O que é a internet? A internet não é um instrumento de comunicação, ela é registro, ela é um instrumento de registro, daí a força que ela tem. Ela mudou muito o mundo exatamente porque ela é um instrumento de registro, ela produz documentalidade. Tá? Essa é a base do poder que a web tem. Tá? Agora, o curso retoma todos os conceitos de teoria da história à luz do mundo digital. Né? Por exemplo, o conceito de identidade pessoal, de memória, né? De atualização. Né? O que é atualização? Não é o presentismo, é a atualização. Né? Então, todos esses conceitos eu acho que precisavam ser revistos. Então, eu fui incorporando nesses cursos. Eu só escrevi um texto que saiu pela editora FGV do Rio, né, que foi a Márcia Gonçalves que organizou. E é o primeiro capítulo, que se chama Teoria da História em Tempos Digitais. Lá eu conto um pouco dessa experiência que foi mudar os cursos, não é? E tem que mudar sempre, porque Sim. O mundo digital é muito rápido, não é? Muito rápido. Agora está entrando a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, essas coisas todas. E outro dia me perguntaram enfaticamente numa outra reunião o que eu achava disso, né? Eu resumi em 2 frases. Eu disse, olha, inteligência artificial é excelente, é surpreendente, não é? É surpreendente, aqueles largos modelos de linguagem e tal. Só que tem alguns problemas. O principal é a segmentação, tá? Você faz 2 perguntas para a inteligência artificial, ela vai te envolvendo. Ó, isso tem relação com aquilo que você mencionou, que você já faz. Em outros termos, acaba com a universalidade do saber. Sim. Você pesquisa uma coisa, ele pesquisa a mesma coisa e vão ter respostas diferentes. Para onde vai a universalidade? Não é? O saber tem que ser universal, senão Sim. a gente volta para o pré-iluminismo. Não é? Então, fere essa universalidade. E aí, enferruja a esfera pública. Tá? Porque cada um vai para o seu segmento e lê aquilo que gosta, aquilo que tem interesse. Sim. Na verdade, as redes sociais já fazem isso, tá? Mas Sim, a inteligência artificial continua. Eu falo pela minha experiência. A minha experiência é mais textual. Eu não trabalhei muito com imagens. Eu sei os depoimentos dos chargistas, dos artistas do traço, que eles já fazem essas experiências mais com as imagens, tá? Mas tem esse traço, não é? Então, esses cursos, né, foram se modificando, né, e para mim foi muito bom, porque eu acabei tendo essa visão. Mas eu sempre tenho o receio de ser um curso mais reativo, mas é um curso crítico. Tá? A universidade tem que produzir conhecimento, ela tem que mostrar para a sociedade o outro lado das coisas. Sim. Tá? Pode ser que não entendam. Pode ser que a gente dá uma de adorno, né? Enfia a mensagem na garrafa e joga no mar. Não sabe quem vai encontrar. Mas, enfim, nós cumprimos nossa missão. Acreditamos nisso, então vamos fazer. Tá? Perfeito. Maravilha. Professor, até trazendo, né, esse assunto que acaba sendo uma dentro de história pública, mas pensando aqui, né, nesse no seu trabalho que sempre foi na imprensa, né, nos jornais, na revista, desde o início dos anos 80, e num outro mundo, né, num outro suporte, mas isso sempre foi um contato, né, acredito do que falamos aqui, de levar o que se faz na academia para o grande público, né, porque até 20 anos atrás o jornal, as revistas tinham uma força absoluta, assim, né, em comunicação, né. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa experiência, assim, de tantos anos, né? No fundo, é aquilo que nós comentamos antes, né? Eu queria fazer jornalismo, né? Também. Não consegui fazer. Então, daí como eu lia muito, né? Comecei a escrever para jornais, tá? E sempre nessa área de história, divulgação, que é a área de divulgação, tá?
E aí eu sempre gostava, porque nunca ganhamos nada com isso, sabe, né? Aquela famosa piada lá do Chico Anísio, o salário, ó, né? Sim, Sim. da A única escolinha. coisa boa de escrever para a imprensa é que você ganha um monte de livros, né? As Sim, editoras ficam te alimentando sempre. Ó, saiu isso, sim. saiu aquilo. Aí É você bom. fica dando conselhos também. Olha, precisa traduzir isso, precisa traduzir aquilo. Então você entra no mundo dos livros, não é? Eu sigo o Mallarmé. Se o mundo um dia vai acabar, é preferível para mim que ele acabe em livros, não é? Esse é o meu universo desde a infância. Então, para mim era um fato, um evento muito bom receber um livro novo ou as provas, né? Uhum. Ler e fazer a resenha. E daí, né, depois de algum tempo, deve ter umas 500, eu nunca contei, né? Depois de algum tempo, as publicações, os jornais e às vezes os próprios jornalistas perguntavam para mim qual é a sugestão. E eu sempre acabava dando as sugestões, então acabava fazendo a divulgação. Então foi um trabalho que para mim foi legal, legítimo, porque é a divulgação científica, né? Você divulga vários trabalhos e tal, e você está sempre se atualizando também, né? E o fato de escrever para o grande público é um exercício muito bom, né? Sim. Você tem que se fazer compreendido. É pena que muitos desses cadernos hoje desapareceram, né? Viraram coisa de autoajuda, como fazer o melhor churrasco e, enfim, a melhor ginástica para perder gordura, ganhar músculo, enfim, essas coisas que a gente costuma ver agora nos É, jornais. Sim. realmente, eu me lembro, né, até se eu disse isso, eu me lembro que a primeira vez que eu tomei contato com o Antônio Cândido foi um caderno caderno Mais, Mais que foi um caderno inteiro, né? Eram 4 páginas, é, inteiro artigos muito longos, né? Assim, Lévi-Strauss, né? Era assim, você sim, tinha vários autores escrevendo, era quase um tamanho de um artigo, né? Daria umas 10 páginas, né? é, E era um contato que, assim, um grande público teria, né? De um contexto acadêmico, né? Bem cuidado, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho. Acho que muitas pessoas, né? Provavelmente, né? a Citando esse época do exemplo, né? suplemento literário do Estadão, Sim. né? Quando eu comecei a escrever, era o suplemento literário ainda, era o seu Nilo Scalzi, que era o editor, né? Tinha Aham. bastante espaço. Eles gostavam muito, o pessoal do Estadão gostava muito do Brodel, né? Sim. Não, Ah, que... saiu um Brodel novo, aí mandavam o Brodel novo, né? Acho que eu Inclusive eu escrevi vi umas 4, 5 algumas matérias sobre o algumas Brodel, resenhas. né? Caramba. Adorava o Brodel. Professor, então chegando ao fim, uma última questão. Quais são os seus projetos atuais, futuros? Vai sair finalmente um livro sobre essas resenhas É, todas essas resenhas? A gente pode esperar por esse livro? eu pretendo, né? Vamos ver agora se sobra tempo, né? Já que a energia vai acabando também, Aham. né? Tem o peso da idade, remédios e aquelas coisas todas. A intenção é essa, não parar, né? Não parar e esse livro de resenhas precisa de uma seleção muito grande, né? Fazer uma seleção, tem coisas repetidas, tem Uhum. resenhas que não saíram, não é? Sim. Dá um livro bem fornido, dá um livro bem alentado. Isso já está mais ou menos reunido, né? Mas falta fazer uma boa edição, com índice, aquelas coisas todas. O outro já é um material grande que eu venho coletando sobre a identidade dos humoristas e dos comediantes, não é? Hum. Esse envolve uma rede de comediantes, não só brasileiros, como de outros países também, não é? Na Sociedade Brasileira de Estudos do Humor Luso-Hispânico e na Associação Internacional de Historiadores do Humor, as duas vão fazer congresso ano que vem, não é? Ah, que maravilha. Eu sou o membro honorário. E aí eles a gente tem muito contato, tem redes, né? Então eu vou juntando esse material que é grande, né? Que são depoimentos de comediantes com as suas experiências próprias, né? De vários países, né? Vários países, não só do Brasil, né? Mas é um material muito grande. Eu não sei se eu vou ter tempo, né? De fechar todo esse material e concluir tudo, não é?
Mas é essa a intenção, né? É essa a intenção. Principalmente porque, passando um pouco essa fase, né, você não vai ter mais aquela coisa do prazo de entrega, não é? Sim. Que, segundo o Luiz Fernando Veríssimo, era a musa inspiradora dele, era o prazo de entrega, né? Quando chegou a musa, é o prazo de entrega, né? Não vai ter mais essa questão dos prazos, né? Espero. Pelo menos, né? Então, felizmente chegou ao fim do nosso episódio, professor. A gente quer agradecer muito a você por essa aula que a gente teve aqui, passeando pela sua trajetória, por esses seus temas que você é especialista, enfim, até essas questões mais recentes. Então, a gente quer agradecer muito a você por ter topado participar disso com a gente. Perguntar se você tem alguma palavra final para dizer para os nossos espectadores. Não, eu só peço desculpas, às vezes, por algum equívoco na fala, alguma Jamais, dispersão, né? jamais, que Alguma isso. dispersão. Eu sou sempre um amante dos livros, não é? Um amante dos livros. Mas eu poderia dizer, como palavra final, que eu nunca fui leitor de um só livro. Nenhum autor em especial me fez a cabeça, né? Isso para mim foi uma bênção e uma maldição, né? Maldição porque uma dispersividade crônica me persegue, né? Se eu vou preparar uma aula, eu fico passeando nas estantes horas e horas, não é? Eu sofro pela insatisfação do incompleto, né? Agora, é, é uma bênção, né? Porque você acaba, na verdade, perfilando todos os lados do conhecimento, né? Sim. Então, como educador, eu acho que consegui passar isso ao longo dos anos para os meus alunos. Espero ter conseguido passar essa visão, né? Não é, não é doutrinar, não é levar uma vertente, né? Mas também não é afirmar a neutralidade de nenhum conhecimento, né? Mas possibilitar os alunos transitarem pelos sistemas, não é? Fazer o trânsito pelos diversos sistemas filosóficos e teóricos, não é? Então, é mais ou menos isso que eu penso, né? E, e, e acho que até os alunos gostam, não é? Acho que até os alunos gostam, não é? Eu sempre tive muitos alunos, houve época que as salas eram muito cheias, né? Aquela coisa toda, principalmente a turma do noturno, não é? E eu gosto muito da frase do Jean Jaurès, né? Aquele deputado socialista francês, lá do começo do século XX, né? Ele dizia assim, ele foi um grande professor também, né? Ele dizia uma frase que eu gosto muito, ele dizia assim: não se ensina apenas aquilo que se sabe, mas também e sobretudo aquilo que se é, né? Obrigado a vocês, desculpe aí pela longa Não, conversa, jamais, né? desculpa Imagina. nunca. Maravilha, professor. Muito obrigado. Até eu queria pedir até uma fala final que eu tive a oportunidade de fazer sua disciplina de paisagens brasileiras, né? E assim, acho que por todos esses temas, né? Até essa última fala do senhor, assim, pensando na aula, é sempre uma construção de aula que sempre traz uma novidade, um livro novo. E assim, quando eu olho para os livros que eu comprei durante a graduação, assim, muitas referências se davam a partir, principalmente dessa bibliografia da aula, que acho que não sei, né, mas me parece que era uma aula que era da sua trajetória, assim, né, suas leituras ali, então foi, assim, um privilégio poder fazer aquela aula, né, e em relação à dispersividade eu já acho o contrário, eu acho, assim, que é uma aula que sempre tem uma coisa nova, né, do meio daquela pastinha sempre sai uma resenha, um poema, assim, então sempre foi, assim, muito um privilégio e eu acho que enriquece muito o departamento, eu acho que é uma honra ter o senhor como professor do Obrigado, Com certeza. departamento. fico contente de saber. Então, queria agradecer também ao Wagner por ter participado aqui, né? A gente, né, ter comandado junto essa entrevista. Então, Obrigado, Pedro. as palavras finais aí também. Não, acho que é isso. Só agradecer pela presença do professor e a oportunidade de estar aqui. Tá certo, então.
Então, também agradecemos à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a realização do videocast, também aos professores coordenadores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, e também à nossa equipe, João Vitor Silvério, João Vitor Galvão, Danilo Vieira, Sabrina Pandori, Fernando Júnior, além do Otávio e do José Veloso, responsáveis pelo estúdio, né, aqui no nosso espaço para a gravação desse videocast. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.